Olá pessoal, aqui é o professor Alan, da Megatoc, professor de Gestão Empresarial e Contabilidade. Esperamos que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula 7 com o tema Demonstrativos Adicionais, que são demonstrativos contábeis. Este conteúdo é uma recapitulação das aulas anteriores, que a maior parte do conteúdo se encontra das páginas 3 a 16 da apostila de contabilidade. A programação das aulas de contabilidade serão 11 aulas, com a duração média de até 30 minutos. O material didático é a apostila de vocês, que vocês retiraram na escola. O material complementar poderá ser utilizado conforme o andamento das aulas. Métodos de estudo, é importante que vocês leiam e releiam, vejam e revejam também os vídeos e leiam e releiam a apostila nas partes que o professor está mencionando. Quando nós voltarmos, poderá ser feita uma revisão e será composto por atividades durante o módulo e avaliação ao final do módulo de contabilidade. Nas aulas anteriores, nós vimos aí as contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. A montagem do balanço patrimonial também foi visto durante as aulas. As contas de resultado, despesas, receitas e também a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Isso nós vimos nas últimas duas aulas. Da primeira à quarta aula vimos até o balanço patrimonial. E na quinta e na sexta aula vimos até a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, primeiramente, falando sobre o balanço patrimonial, foi composto por contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. Abrange o ano todo, que é o exercício do dia 1º de janeiro ao dia 31 do 12. E a declaração é feita no dia 31 do 12 aí, né, de cada ano. É feita a publicação do balanço referente a este período. A estruturação do balanço: contas de ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, que nós veremos aí durante a aula, né, os exemplos que nós usamos aí. Olha, ativo, circulante, banco, conta, movimento e estoques. Aí foi o total do ativo circulante. Não circulante, imobilizado. E aí o total do ativo deu 100 mil, que foi 75 mil ativo circulante, mais 25 mil não circulante. Essa empresa, como era a abertura, Maria José e José Maria investiram 50 mil cada um, foi o mesmo total do ativo, foi igual o passivo e especialmente o patrimônio líquido, porque passivo a empresa não teve nesse momento, né? Então esse balanço foi o primeiro que vocês viram lá no início do módulo. Segundo balanço, ativo, circulante, deu 90 mil, não circulante, 30 mil, total do ativo, 120 mil aí. Nesse caso só tinha imobilizado, né? E aí tinha o ativo circulante aí como caixa e banco contra movimento também. Aí tinha o patrimônio líquido passivo, circulante, passivo, deu 43.500, não circulante, 12 mil. E o patrimônio líquido, 64.500. Juntando tudo, o total do ativo foi igual ao total do passivo, mais o patrimônio líquido também. Aí teve também o ativo, juntando aí as contas anteriores com outros valores, né? Teve aí o investimento e também o intangível. Aí o circulante havia dado 86 mil nesse terceiro exemplo, 132 mil não circulante, que deu total de 218 mil, né? Passivo e patrimônio líquido, passivo circulante, 50.500, não circulante, 29.500, e patrimônio líquido, 138 mil, que deu igual os 218 mil lá do passivo, do ativo, né? O total do ativo foi igual ao total do passivo. Demonstração do resultado do exercício, são as contas de receitas e despesas. Nós vimos aí durante a aula anterior, né? A apuração do lucro do exercício, quanto que a empresa lucrou durante o ano. Aí tem a receita operacional bruta, a receita operacional líquida, lucro bruto e lucro líquido também. Aí tem os valores discriminados aí também na montagem da DRE. Aí nós vimos o exemplo aí relacionado, né? Começou com 200 mil, primeiro exemplo que nós vimos na aula passada, terminou com 64.500 o lucro operacional. Tirando aí todas as deduções, custos e também despesas, e adicionando receitas não operacionais, se fosse o caso, né? Aí deu esse valor no primeiro exemplo.
Segundo exemplo, começou com 350 mil, terminou aí o exercício com 156.225. Então, esse foi o valor do segundo exemplo aí da DRE, né, também conhecido como lucro líquido, antes do IR, que é o Imposto de Renda, e da CS, que é a contribuição social aí. E aí hoje nós vamos ver alguns demonstrativos adicionais, né? Primeiro vai ser o DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Como que chega naquele valor de caixa lá, né? Por exemplo, aqui no primeiro balanço, o valor do caixa foi, tem aí o valor, né? Relacionado com caixa. Nós temos o valor relacionado aí com caixa ou banco conta movimento, né? Nesse caso aqui, ó, primeiro exemplo, o valor do caixa do banco conta movimento era 35 mil, né? Segundo exemplo aí, nós temos o valor de 15 mil no caixa, né? 15 mil no caixa aí. 10 mil no caixa, desculpa, 10 mil, 15 mil era banco aqui, né? 12 mil no terceiro exemplo. Então, como que chega nesse valor? Aí nós vamos ver como que chega nesse valor através da demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, tem aí, ó, movimentação de recursos financeiros às organizações, entrada de valores financeiros, que são os recebimentos, saída de valores financeiros, que são as saídas, ou pagamentos, também conhecidos, né? E, por fim, saldo final do exercício, que é o saldo final do ano, tratando-se somente de caixa. Aí vem a DMPL, demonstração da mutação, da mudança do patrimônio líquido. DMPL nós vamos ver também nessa aula, né? Mudanças implementadas no patrimônio líquido, retorno devido aos sócios, de maneira específica, declarada de maneira detalhada quais são essas movimentações relacionadas com a DMPL. Contas com nomes específicos, vocês vão ver também. Então vamos ver como que é essa integração dos demonstrativos contábeis, juntando esses 4 elementos aí, né? Então tem o exemplo 1 da empresa Alegria, tem aí o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício dessa empresa, demonstração do fluxo de caixa e também a demonstração da mutação do patrimônio líquido, né? Balanço patrimonial BP, demonstração do resultado do exercício DRE, demonstração do fluxo de caixa DFC e demonstração da mutação do patrimônio líquido DMPL. Então, são 4 demonstrativos que nós veremos aí durante essa aula, né? Então, lá, faz o comparativo entre um ano e outro, para ter as informações, para ver qual foi alguns dados deles que foram alterados, que vai precisar de um ano para o outro, né? Então, em 2018, tem aí ativo circulante 55 mil, ativo não circulante 21 mil, deu 76 mil o valor lá do total do ativo, que é o mesmo valor do total do passivo. Passivo teve só o circulante, valor de 20 mil. E 56 mil o patrimônio líquido aí, né, que nós veremos alguns dados aí quando falarmos da DMPL. E aí teve o caixa, 2019, né? 2018 o caixa foi 10 mil, segundo ano foi 94 mil. Vamos ver como chegou nesses valores aí, quando olharmos a DFC, demonstração do fluxo de caixa. Aí, no segundo ano, o circulante foi para 189 mil e o não circulante deu 21 mil aí, né? Que é igual a 210 mil o total dos dois juntos. E aí teve lá o passivo circulante 62.120, passivo não circulante 147.880, que foi o mesmo 210 mil aí. Depois nós vamos voltar aqui e vermos algumas contas que integram os outros demonstrativos, né? Olha lá, DRE Empresa Alegria, começou com 200 mil, terminou com 88.400, o valor do lucro líquido, né? Aí teve aí o ICMS, que é 36 mil, que é 18% de 200 mil, alíquota de São Paulo. Receita operacional líquida de 164 mil. Aí teve o custo da mercadoria vendida 35 mil, que deu 129 mil. Despesas operacionais, que é composto de despesas administrativas e de vendas, 10 mais 15, que deu 25 mil.
129 menos 25 mil dá 104 mil, lucro operacional líquido. E aí é o lucro antes do imposto de renda, né? Aí fazendo 104 mil vezes 15%, deu 15.600. 104 mil menos 15.600, 88.400 o valor do lucro líquido. Aí tem a DFC, Caixa da Empresa Alegria. Então o saldo inicial foi 10 mil, que era o valor de 2018. Daqui a pouco a gente volta lá no balanço para ver. Vendas à vista, dessa receita operacional bruta aqui da DRE, que foi 200 mil, 120 mil foi à vista, pagamento à vista. E teve as duplicatas a receber, que foi 15 mil do ano anterior, né, além do aumento de capital de 30 mil. Então, voltando lá no balanço, olha lá, ó. Em 2018 terminou com 10 mil de caixa, 15 mil a receber dos clientes. Então, esses 10 mil do caixa mais os 15 mil foram recebidos. Houve um aumento de 50 mil para 80 mil, que é os 30 mil do capital. Houve esse aumento também, né? E além disso, desses 200 mil, 120 mil foi pagamento à vista. Então, deu aí 10 mil mais 120 mil, 130 mil, mais 15 mil, 145 mil, mais 30 mil, 175 mil, contando o caixa do saldo anterior, mais as entradas que tiveram na empresa durante aquele ano, durante o ano de 2019, ano passado, né? Aí tem as saídas, pagamento de ICMS 36 mil, fornecedores 20 mil, despesas administrativas 15 mil e despesas com vendas 10 mil. Então, voltando lá, ó, fornecedores são esses fornecedores que eram as obrigações do ano anterior, 20 mil, foram pagas. Despesas administrativas e com vendas estão aqui, 10 mais 15 mil, que são mais 25 mil. Além do ICMS, valor de 36 mil. Né? Então, são valores aí que saíram do caixa da empresa. Tá ok? Então, isso tudo está relacionado ao fluxo de caixa. Então, saldo final, 94 mil. Então, nós tivemos 175 mil vinculado às entradas lá em cima, né? Vamos ver quanto que deu aqui embaixo. 36 mais 20, 56, mais 15, 71, mais 10, 81. Então, 175 mil menos 81 mil, deu 94 mil o valor do saldo de caixa, que é o saldo aqui do ano de 2019. Então, essa é a demonstração do fluxo de caixa para chegar ao resultado do segundo ano aí. DMPL, demonstração da mudança ou da mutação do patrimônio líquido. Então, olha lá, final do ano de 2018, 50 mil mais 6 mil, capital social era 50, aumentou 6 mil, então ficou 56 mil. Aumento de capital nós já vimos que foi 30 mil a mais. Lucro líquido do exercício, 88.400, que é o valor que deu na DRE. Teve uma reserva legal de 4.420. Essa reserva legal é uma reserva que os sócios, eles fazem, né? De maneira forçada, de maneira obrigatória, exatamente para investir na própria empresa. Caso não queiram tirar mais do seu lucro, eles investem esse valor aí. E os dividendos, que são as obrigações, as dívidas de 2018, 26.520 também. Na realidade, isso aqui é provisionado, né? Foi provisionado de 2019 mesmo. Vamos lá ver no balanço. Ó. 2018 não tinha dividendos, 2019 provisionou esse valor já para pagar no início do ano 2020. Tá? Temos lá também o valor da reserva legal, 4.420. Então, está aqui. Tem também, vamos voltar lá. Tem também o valor de 88.400, que é da DRE, né? Então, nós temos aqui a DRE. Ó. Então, voltando lá no balanço, de novo. Aqui da DRE está aqui, ó. Total, 88.400. No balanço teve também os 50 mais os 6 mil, né? Que é do ano anterior, 56 mil. Aí foi para 147.880, que é a junção do capital de 80 mil,
4.420 de reserva legal e 63.460 de reserva de lucros. Aí deu aí o valor de 147.880, que é o valor aí do saldo final de 2019, né? Podem ver aqui também que alguns valores foram calculados, né? Durante. Se já fez a reserva legal, teria que fazer a dedução aqui, quando for do seu lucro, né? Do lucro da reserva de lucros dos sócios. E também os dividendos foram retirados aqui da reserva de lucros, que é do lucro que eles retiraram para provisionar para o ano seguinte, e já foi retirado aqui do total também. Então, esses valores ficam demonstrados também no balanço patrimonial, na parte de patrimônio líquido, como nós vimos lá, está o valor disponível aqui. Então, são demonstrativos adicionais. São demonstrativos que ajudam a chegar nos valores do balanço patrimonial ou da DRE também. Tá? Tem outros demonstrativos, mas esses são os que mais se adequam ao conteúdo que vocês tiveram até agora. Ok? Exemplo 2, empresa Delta. Também para montar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e demonstração da mutação do patrimônio líquido. Até a DMPL aí, né? Olha lá, ó. Tem lá as contas, total do ativo deu 115 mil, primeiro ano, 343 mil, segundo ano, que é 2018, 2019, e tem lá também as contas de ativo e passivo e patrimônio líquido, e bateram os valores do primeiro para o segundo ano. E aí nós temos os valores aí, né? Olha lá, caixa 15 mil, tem também 8 mil no segundo ano, tem investimento temporário, 190 mil, que vocês viram aí nas aulas anteriores, se vocês abrirem a apostila na página 12 e 13, lá no ativo circulante disponível, disponibilidades, tem lá caixa, banco, conta movimento e também tem embaixo aplicações financeiras, né? Então, aplicação financeira é investimento temporário da empresa, do sócio da empresa dentro da própria empresa, para a estruturação da organização, né? E aí tem as outras contas aí do passivo, que a gente vai rever aí, quando nós formos falar das outras contas aí relacionadas, tá ok? Esse valor aqui de imposto de renda que entra aqui no passivo, é o imposto apurado pela DRE. Né? Se voltarmos lá no primeiro exemplo, vamos voltar lá no primeiro exemplo, então nós temos aqui, ó, a DRE deu 15.600, que é os 15% de 104 mil. Aí tem lá, ó, 15.600 o imposto de renda. Por quê? Porque é uma obrigação para o próximo período. Tem que pagar o imposto de renda em cima do resultado do exercício. Então, vai pagar depois que virar o ano, né? Então, essa que é a definição aí vinculada. E voltando aqui, vamos ver se esse valor também bateu. Aqui, ó, 20.550 do imposto de renda. Está lá no balanço como obrigação a pagar para o próximo ano, no caso da empresa Delta. Tá? E aí deu o valor de 350 mil, o valor da receita operacional bruta, sobrou 116.450, neste exemplo, com os custos e despesas, juntamente com o imposto que foi pago, né? Aí vem a DMPL, a DFC, né? Olha lá, ó. Saldo inicial, no caso do caixa, 15 mil, que foi o saldo anterior do ano anterior, 2018, e terminou com 8 mil. Vamos ver como chegou nesses 8 mil aqui. Então, voltando lá no DFC, né? Olha lá, ó. Entradas. Vendas à vista, 245 mil, ou seja, desses 350 mil que entrou na empresa como receita operacional bruta, 245 mil foi venda à vista. Foi recebido na hora. Os clientes pagaram os 35 mil que estava pendente do ano anterior, que está aqui na conta clientes, que também é duplicatas a receber. Clientes pode ser duplicados a receber e fornecedores pode ser duplicados a pagar, não tem problema, pode usar os dois nomes, né, para essas contas, tá ok? Aí teve aumento de capital no valor de 25 mil, olha lá, ó. Capital primeiro ano foi 100 mil, segundo ano 125 mil, então aumentou 25 mil mesmo. Voltando lá no caixa,
olha lá, caixa. E aí teve a soma desses valores, né? Então, se pegar 15 mil, que era o saldo inicial, mais 245 mil das vendas à vista, 260 mil. Mais 35 mais 25, que é 60 mil de clientes e aumento de capital, 320 mil. Então, esse é o valor que entrou na empresa durante o ano de 2019. 320 mil, valor exato que entrou no caixa, né? E aí vem as outras contas, olha lá, saídas. Pagamento de ICMS, 63 mil, que é 18% de 350 mil. Pagamento de fornecedores de 14 mil, que é do ano anterior, 14 mil, né? Tá ok? Aqui está fornecedores 2019, foi pago em 2019, mas é de 2018, é do ano anterior, né? Mas foi pago em 19. Despesas administrativas e de vendas, 20 mais 25 mil. Então temos aí despesas administrativas e de vendas, 20 mais 25 mil, que deu 45 mil, né? E também investimento temporário de curto prazo, 190 mil. Então, se a empresa investiu aqui 190 mil, quem investe na própria empresa são os sócios, mas tem que declarar de onde veio esse valor. Então, é saída, né? Aqui, ó, saída, 190 mil. Aí sobrou 8 mil. Então, se tinha dado aqui em cima 320 mil, 63 mais 14, 77, mais 20, 97, mais 25, 122, mais 190, 312. Então, 320 menos 312 é igual a 8 mil. E por isso que tem esses 8 mil aqui, ó. O primeiro ano foi 15 mil, o segundo ano foi 8 mil. Então, está correto esse cálculo aí. Chegou aos 8 mil por causa dessas entradas e saídas durante o ano 19, exercício 19. E aí tem a DMPL, para nós encerrarmos esses exemplos, né? Então, olha lá, saldo final em 2018, 100 mil mais 1.000, que deu igual a 101 mil, né? Olha lá, 100 mil mais 1.000, 101 mil do patrimônio líquido. Aumento de capital foi 25 mil, isso nós já vimos, mas só para conferir. 100 mil no primeiro ano, capital, 125 mil no segundo ano. Depois vem lucro líquido do exercício, 116.450. Lucro líquido está aqui, já tirando o imposto de renda, né? 116.450. Imposto de renda foi 20.550, que já estava lá no balanço como obrigação, né? Então, esse foi o lucro líquido aí. Depois vem reserva legal, 5.822,50. Olha lá, 5.822,50. Reserva legal, investimento na própria empresa, né? Que os sócios fizeram. Depois vem 34.935 de dividendos a pagar. A empresa provisionou esse valor. Ela já deixou separado esse valor para pagar as dívidas, os dividendos, as obrigações que ela adquiriu para o próximo período. Então, entrou o ano 2020 já provisionando esse valor. Aí deu lá o saldo final. Capital realizado, 125 mil. Reserva legal de lucro, 5.822,50. Reserva de lucros durante o ano, 76.692,50. E deu aí 207.515 o valor do lucro do patrimônio líquido de 2019. Aí, ó. 125 mil, 5.822,50, 76.922,692,50. E deu o total de 207.515. Então, está correto também. Então, pega-se parte do balanço patrimonial e parte da DRE para fazer essas contas e chegar aos resultados aí, tanto da DFC, bem como da DMPL. DFC, demonstração do fluxo de caixa, quanto que acabou com valor em caixa no final do ano, e DMPL, como que mudou o patrimônio líquido de um ano para o outro também. Como eu falei, tem outros demonstrativos contábeis que auxiliam tanto na parte patrimonial bem como na parte financeira, mas nós vamos fazer somente esses, que já é bastante, né? Já teve bastante conteúdo aí relacionado com isso. Então, na aula de hoje, só recapitulando, nós vimos balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração do fluxo de caixa e demonstração da mutação do patrimônio líquido. Vimos esses quatro gráficos, né, demonstrativos contábeis aí. Aqui nós encerramos as contas patrimoniais e de resultado, embora nós vamos comentar ainda nas próximas aulas. Lição de casa, o que é preciso fazer? É importante fazer a leitura para as próximas aulas, da página 10, 12, 18, 19 e 39 da apostila de contabilidade. Nós vamos entrar num conteúdo chamado método das partidas dobradas. É o conteúdo mais difícil aí de contabilidade, mas não é nada impossível que não dê para aprender. Vai ser passado bastante exemplos para vocês, tá bom? E tem a atividade 5, fazer o resumo do que entendeu na aula de hoje, nessa 7ª aula de contabilidade, em relação aos demonstrativos contábeis. Pode ser um breve resumo, somente o entendimento de cada demonstrativo aí, não tem problema, tá? É importante entenderem para que serve cada conta aí que a gente viu. Agradeço pela atenção de vocês, desejo tudo de bom para vocês e também para a família de vocês. Até a nossa próxima aula de contabilidade. Obrigado.